Gente, vamos começar o programa de hoje com a reação do Congresso Nacional, do Senado especificamente, em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Aí o nosso Matheus já está indo lá para outra baia dele, enquanto ele chega lá. Vamos começar o dia com a seguinte informação, gente, olha só. A Comissão a CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou agora há pouco, né, faz uns 30 minutos, uma proposta de emenda à Constituição que altera, entre outros pontos, as regras para pedido de vista e para decisões individuais do Supremo Tribunal Federal. Por que essa aprovação é importante? Porque ela entra no pacote de reações do Senado em relação aos abusos do Supremo. É bom lembrar que no início da semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele deu um duro recado ali para os ministros do Supremo, dizendo, olha, nós vamos analisar sim, nós estamos pensando, é uma boa ideia se analisar uma proposta para você limitar o mandato dos ministros do Supremo. Né? Isso enfraqueceria um pouco a corte. A corte reagiu, e eu vou trazer no programa de hoje algumas reações, entre as quais a do ministro Gilmar Mendes, contra essa iniciativa do Rodrigo Pacheco. Então, o que temos nesse momento já é uma reação prática, já é uma ação prática. O texto, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, senador do Podemos do Paraná, que sempre militou contra esses abusos do STF, ainda vai ser votado no plenário do Senado. A ideia é, o Pacheco tem uma carta na manga, e vai deixar essa carta na manga se o Supremo, né, ele esticar um pouco mais a corda. Inclusive, Matheus, levanta o braço aí rapidinho, Matheus. Isso. Inclusive, Matheus, deixa eu até te pedir aqui no ar, já separa pra gente no site um artigo que o nosso Carlos Grebe escreveu ontem sobre o mandato do ministro Luiz Roberto Barroso. Se você puder já separar, e quando você tiver ok, levanta a mãozinha que eu consigo ver direitinho aqui para puxar esse texto, que ele é importante para o programa de hoje. É bom lembrar que em 2019, o plenário do Senado ele rejeitou uma PEC com conteúdo muito parecido. Na época, né, o texto precisava de 49 votos a favor, mas só recebeu 38 votos. O projeto, que foi aprovado hoje na CCJ, define que pedido de vista, quer dizer, o tempo, né, aquele pedido que o ministro faz para ter mais tempo para analisar um processo, devem ser coletivos. Então não pode ser essa farra individual. Não concordei, não sei o que eu vou votar, vou pedir vista. Não. Por esse projeto tem que ser um pedido coletivo, né, e limitados a 6 meses. Sendo que esse pedido de vista ele pode ser renovado por mais 3. Então, no máximo, se um grupo de ministros, de acordo com esse projeto, pedir vista, então ele vai ter direito a 6 meses de análise, prorrogável por mais 3. A PEC também proíbe decisões monocráticas, que tenham como efeito, isso é importante, suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade, suspender atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, Senado e do Congresso. Se essa lei, e aqui eu estou trazendo para você uma informação quentinha rapidinho para você entender, se essa lei já tivesse em vigência, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não poderia, quer dizer, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal poderia, por exemplo, determinar a suspensão de ações do orçamento secreto. Por quê? Porque o orçamento secreto foi instituído a partir de norma do presidente do Congresso Nacional, na época, o Rodrigo Pacheco. Quer dizer, ainda é Rodrigo Pacheco, mas o ato que regulamentou ali os atos do orçamento secreto vieram da caneta de Pacheco. Na época, o deputado... É bom lembrar, gente, que assim, essa ação, ela, como eu falei para vocês, ela é um primeiro ato, ela é um primeiro momento, tá, desta reação do Congresso Nacional. Eu estou tentando ver se eu acho aqui o momento da aprovação do projeto, porque foi uma votação tão rápida que durou apenas 40 segundos. Eu acho que a gente não tem ainda o vídeo, tá, do momento da aprovação. Mas, enfim, eu vou aqui
levando o programa enquanto a gente consegue esse vídeo. Eu vou até pedir para o Matheus. Matheus, se você puder me avisar aqui no WhatsApp, no momento que a gente já tiver esse vídeo pronto, por favor, me avisa, tá? E tá aqui, pronto, ó. Matheus, coloca aí, por gentileza, o artigo do Graeb para a gente discutir um pouco, porque essas reações, elas vêm também em um outro contexto, de um certo receio do Supremo Tribunal Federal sobre o que vai fazer o ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, né, no cargo de presidente da corte. Vamos subir? Ontem o Graeb ele fez uma análise importantíssima sobre isso, falando sobre essa primeira semana de Barroso como presidente do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso fez um voto manifesto nessa terça-feira, ontem, na primeira sessão plenária em que atuou como presidente do STF. Se a escolha do processo analisado e o teor de sua manifestação servirem de indicativo da linha do seu mandato à frente do tribunal, há bons motivos para crer que servem, né, que o Brasil pode esperar mais 2 anos de forte ativismo judicial. É disso de que se trata, gente. O artigo está no antagonista, então você, por favor, se você quiser ler completo, leia lá no antagonista o artigo completo, porque o Graeb ele já faz essa primeira análise. Por quê? E aí, por que eu estou trazendo esse artigo, chamando a atenção para essa aprovação na CCJ e tentando trazer para vocês todo esse contexto? O Senado quer aproveitar esse momento para fazer 2 acenos. Para mostrar para o Supremo, opa, não vou aceitar abusos, vamos parar com esse ativismo judicial. Não é o momento para você. Se o Supremo quer distensionar relações, o Supremo precisa recuar um pouco. Não adianta eu querer, né, distensionar as relações se você não consegue fazer a sua parte, né? O Rodrigo Pacheco deu uma sinalização muito forte de que não vai aceitar, né, aquele acordo que popularmente se chama de caracu, né? Então, depois vocês entendem pelo motivo pelo qual se chama caracu. Então, que não vai aceitar esse tipo de acordo. Qual é esse tipo de acordo? Eu só tenho perdas, mas não tenho ganhos. O Supremo agora vai ter que dar uma recuada. E o Rodrigo Pacheco percebeu que essa estratégia traz o quê? Votos. Eu conversando aqui com integrantes, com pessoas ligadas a Rodrigo Pacheco hoje pela manhã, eles me falavam o seguinte, que o Pacheco voltou às bases na semana passada e ele percebeu que ele teve um aumento de popularidade. Ele sentiu, ele percebeu que houve um aumento de popularidade quando ele começou a enfrentar o Supremo. Só que o Rodrigo Pacheco, ele faz esse embate de uma forma bem pachequiana, digamos assim. Eu te enfrento, mas também não te critico de forma pública. Deixo aqui tudo nas entrelinhas, ali no jogo republicano. Só que para quem está em casa, para quem assistiu o meio-dia, ou para quem sabe dar notícia por um outro canal ou por um outro veículo, essa informação de que o Pacheco quer enfrentar o Supremo já é uma notícia boa. Ele já fala, opa, finalmente o Rodrigo Pacheco tem feito alguma coisa. É como acho que até a Cris Diniz colocou aqui no chat. Nossa, eu tenho alguma esperança de que o Rodrigo Pacheco vá fazer alguma coisa. Isso reverte, inclusive, uma imagem que o Pacheco tinha de ser um parlamentar meio, né, deixa a vida me levar, né, meio Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, deixa que as coisas aconteçam, eu não vou fazer nada, né, vou fingir demência. Então, esse fruto político o Pacheco já começa a colher. Então, e como o Davi Alcolumbre joga junto com o Rodrigo Pacheco, os dois são unicarne. Então, a aprovação desse projeto na CCJ, ele é, na verdade, uma sinalização de que o Pacheco está atuando nos bastidores para dar esses recados ao Supremo. Os ministros não gostaram muito. Gilmar Mendes, ontem, numa rede social, criticou essa medida, dizendo que essa medida não a limitação de mandatos. Não é. Tá aí. Boa, Matheus. Que a limitação de mandatos, ela não a proposta, né, se fará acompanhar de loteamento de vagas e aproveitamento de certos proveitos próprios. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais, enfim. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada, pois vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, porque os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, já houve reação pública do Gilmar Mendes. Só que nos bastidores, é o clássico jogo de aparências. Você joga a bomba de lá,
eu jogo a bomba de cá e a gente vai tocando a vida, cada um com a sua respectiva reclamação. Só dar um recado aqui, gente, rapidinho, porque inclusive nós temos ainda sobre o ACCJ, temos inclusive uma entrevista hoje para falar sobre a PEC do plasma, tá? Que é um assunto também super bem polêmico. Então, você tem essa articulação, você tem todo esse contexto por trás dessa reação do Senado Federal e também essa reação do Supremo Tribunal Federal. Alguns senadores acham, né, que essa proposta que foi aprovada hoje lá na CCJ, ela não vai ter a mesma atração no plenário do Senado. Até porque, como eu falei para vocês ontem, há realmente um receio dos parlamentares de enfrentar o Supremo. Afinal de contas, processos contra os parlamentares é um processo que tramita onde? No STF. E nenhum senador quer comprar briga com o ministro do Supremo. Eles acreditam que vão ter muito mais a perder do que a ganhar. Gente, eu acho que eu consegui explicar. É um assunto denso, é um assunto complexo, mas acho que a gente consegue, né? Eu consegui dar um panorama geral em todo esse imbróglio envolvendo o Supremo, envolvendo aí o Senado Federal.